Um exemplo, quando a gente utiliza o ChatGPT, cria aqui um post para mim do Instagram. Ele gera esse texto do post do Instagram, né? O ChatGPT, a maior parte do conteúdo que ele foi treinado foi em inglês. Existem algumas palavras que, se você for fazer a tradução praticamente direta dessa palavra, não é a mesma coisa em português, né? Sim. Então, o que a gente às vezes percebe no chat é que quando ele vai fazer criar esse conteúdo, por exemplo, em português, sim, tem palavras que, se você olhar para o texto, você consegue identificar que foi gerado com o ChatGPT, por causa dessa tradução que é feita nesse tipo de modelo. Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast por aqui. O episódio de hoje é um daqueles que a gente fica super empolgado de gravar, porque nós vamos falar de inteligência artificial, só que nós vamos falar de projetos aqui, não ficar falando tanto de coisa técnica. Estamos com dois monstros aqui da inteligência artificial, vocês já vão entender quem que é. Currículo bastante extenso, vários projetos super legais. E a gente convidou eles porque eles têm uns projetos bem inusitados, de coisas que você tá, com certeza já está chegando até você e você nem percebeu, você nem se ligou. Falou, nossa, caramba, como é que eu sabia que isso aqui é com inteligência artificial? Vou dar só uma pista de um que a gente vai trazer para você, que é um projeto que gerou milhões de economia para uma empresa de energia, tá? Pensa aí a empresa de energia na tua cidade, na tua região, aquela que te serve energia. Esse é um projeto que tem causa de sigilo, então a gente não pode contar o nome, mas que foi feito basicamente um entendimento, né? Depois eles vão explicar com mais propriedade. Foi feito um entendimento de todo o banco de dados que eles tinham de cliente para uma tomada de decisão. Então, sabe aquela coisa que você tem que priorizar um cliente que paga mais, ou um cliente que está quase saindo da tua operação, um cliente que vai cancelar? Exatamente isso eles fizeram, eles vão contar nos detalhes e eu achei muito massa. A gente vai guardar esse projeto para te contar, porque você pode aplicar. Seja o que for o tamanho do seu negócio, você tem dados do teu cliente, você tem recorrência dele, você tem um monte de informaçãozinha que provavelmente você não está trabalhando e é mais fácil do que você imagina, certo? Senhores, obrigado aí, né, por ter aceitado o nosso convite. Bruna, Clayton, sejam bem-vindos aí ao podcast. Eu vou fazer um breve resumo, vou pedir se vocês querem complementar depois ao longo do podcast, tá? Mas, Bruna, a tua especialidade é IA, né? Você é doutora nisso, né? Não, eu sou mestre. Você é mestre? Okay, mestre nisso. É a mesma coisa, mestre, doutor, tá quase ali, né? Tá quase ali, né? Parou ou vai fazer a mestrado? Pretendo fazer o doutorado. Ah, que louca, né? Inteligência artificial e automação. Depois ela vai explicar um pouquinho disso, né, para a gente entender no detalhe, tá? E depois conta um pouquinho mais, que o teu background é super legal. E o Clayton Juschenberg, eu vou colocar até nas suas palavras, né? A Bruna mesmo, sócia, escreveu mente técnica por trás da inovação, né, da Dataply, especialista em Deep Learning e automação. Se você não faz ideia do que é Deep Learning, daqui a pouco eu vou perguntar para ele, assim como eu, estou sempre aprendendo, ele vai contar para a gente o que é o tal do Deep Learning. Então seja bem-vindo, Clayton. Muito obrigado pelo convite aí. Imagina, tamo junto. Galera, a Dataplay tem mais de 5 anos, os caras fazem uns projetos animais. Eu já vou começar pedindo para eles contarem alguns dos projetos ali que eles têm bastante carinho, eles fazem milhares de projetos que você imaginar na tua empresa que você quer usar IA, os caras são capazes de desenvolver. E a gente separou alguns aqui super legais e eu vou pedir, Bruna, começa contando um pouquinho aí um primeiro projeto pra gente, pega um dos teus preferidos ali, para colocar a galera na mesma página do que vocês são capazes de fazer. Então acho que dá pra gente começar com o que você já instigou, né? Falando da concessionária que a gente conseguiu economizar alguns milhões de reais fazendo toda essa análise referente ao padrão dos usuários que estavam telefonando lá para eles e eles precisavam priorizar um atendimento. Então, a gente utilizou algumas informações a respeito desses usuários, informações que não são informações sensíveis do usuário, mas que são sim, lá tem toda a questão quando a gente assina, né, permite utilizar os dados, informações de região, informações de quantas vezes ele já ligou para aquela concessionária. Então, tudo isso permitia, com essas informações, que a gente classificasse se aquele cliente estava ligando para uma região onde mais consumidores estavam com falta de energia ou não, né? Ou era-se somente na casa dele. Então, com tudo isso, a concessionária, às vezes, ela tem que priorizar um atendimento a uma região que tem mais consumidores faltando energia do que um único exclusivo, né? Então, a gente criou todo um algoritmo que entendia todos esses padrões de comportamento numa determinada ligação, pegando aquelas informações e entendendo, olha, esse consumidor ele está ligando, mas ele, na verdade, ele liga de um telefone único, mas ele está falando por toda uma região. Isso muitas vezes acontece
num cenário de uma cidade, aqui a gente em Curitiba, às vezes esse cenário não fica tão claro, mas se a gente começar a pensar em comunidade, povoado, isso é muito comum. É uma pessoa que tem um telefone que consegue telefonar e ligar, e o restante não tem, às vezes esse telefone não consegue entrar em contato, mas é toda uma região que está sem energia, né? Me lembrou um pouquinho quando você chega no hospital e eles dão que fazer aquela classificação de risco, né? Como é que chama quando a gente está no hospital e que você faz a primeira triagem? Tem que colocar a fitinha. Aí o cara olha febre, saturação, não sei o quê, fala, urgente, alta, média, baixa, né? Vou dando uns nomezinhos, me lembrou um pouquinho isso, assim. Mas eu fiquei com uma curiosidade sobre esse projeto, por exemplo. Como é que eles faziam antes? Loucura? Ligação? Não, era muito o feeling do atendente. O atendente ligava lá, e às vezes eram muitas ligações. Imagine em situações onde a gente tem chuva, temporais, né? Isso, que muita gente pode ficar sem energia de forma pontual ou, de fato, uma comunidade sem energia. Era muito o feeling do atendente falar, não, vou priorizar tal ou vou priorizar tal. Claro que depois de um determinado tempo, a experiência desse atendente, ele vai, de fato, entendendo o que era uma comunidade ou o que era uma pessoa só, né, dentro da unidade consumidora única. Tá. Mas, muitas vezes, se era um atendente novo, era por puro sensibilidade ali que ele falava, não, vou priorizar esse ou determinado. Que legal, que legal. Eu fiquei com uma curiosidade seguinte, né, só para ver se faz sentido, tá? Vou fazer o papel do leigo aqui. Você comentou, acho que no bastidor, sei lá, às vezes é um hospital que está ligando, ou aquele cliente, representa um hospital. Hospital, tem prioridade. Por que gerou economia? Os caras tinham muito processo? De onde veio a economia, se no final eles têm que religar todo mundo? Sim, a gente tem hoje a ANEEL, que ela cuida de todas as concessionárias, tudo que elas fazem. É realmente a agência regulamentadora. Se você deixa uma região toda sem energia por muito tempo, a concessionária ela é cobrada sobre isso. Então, esse projeto assim, foi um case muito legal, a gente trabalhou em parceria com o Instituto. Então, foram vários pesquisadores ali atuando, mas a gente pôde assim, trabalhar muito de frente com o pessoal ali. E assim, foi realmente milhões que, quando começou, a galera toda lá curtiu, porque não era uma questão de substituir nenhum atendente, muito pelo contrário, mas colaborava com ele. Quando eles tinham períodos de chuva, eram coisas assim de milhões de ligação também rolando e eles não conseguiam atender. Era um centro, os centros de operações geralmente são cheios de telas, milhões de telefone tocando aquela loucura. E imagina, situação assim de estresse caótico. Então, assim, você ter um sistema que vai te estar dando uma prioridade ali, ó, não, manda a equipe para tal lugar, isso vai economizar X. Legal. Nossa, para eles. Sabe o que eu pensei assim, ó, empresa, a jornada de dados, empresa, geralmente, né, tem um valor bizarro, né? Tem muita gente que não sabe a qualidade que tem a informação, ou falta da informação, às vezes a pessoa não pega a informação. E aí fica tomando decisão no feeling o tempo todo e feeling mata o empresário, né? Tem que ter dado para tomar decisão. Nossa, você falando aí, eu pensei que, nossa, muitas possibilidades. Pegar, o cara tem uma base de clientes, sei lá, teu serviço é recorrente, que você começa a saber sinais que ele dá antes, dá o churn. O cliente sempre dá sinais que não está satisfeito, né? Pô, o cara sumiu, tá, sei lá, X tempo sem comprar. Tem um monte de formas que você consegue ter previsibilidade, né? Eu li recentemente, você já leu o livro do Sander lá do iFood? Não, ainda não. Bem bom. É o Cientista Executivo. Muito bom, inclusive. Cara, e a iFood está há anos-luz à frente em termos de IA. Eu estava na RD Summit, o CEO da iFood estava dando uma palestra. Cara, ele mostrou a lógica deles, que é de, iFood é um naviozão, né? E aí tem vários jet skis na água. Jet skis são testes que eles fazem dentro do iFood. E aí ele mostrou 15 cases, assim, ó. Ele foi mostrando jet ski 1, jet ski 2, jet ski 3. E tudo coisas que a gente está lá no iFood consumindo. Então, um case assim, simplesinho, né, que ele contou, ela falou, cara, até um tempo atrás, a gente chegava, passava na frente de um restaurante, uma pancada de motoboy, tudo esperando ficar pronta a comida. Cara, motoboy parado, tempo perdido, prejuízo, os caras ficavam puto. Aí eles, implementaram uma IA, né, provavelmente um deep learning que eu pedi pro Cleiton explicar pra gente, entenderam o tempo médio que levava cocção, né, então preparo de cada prato, olhava o cara que estava próximo na região, mas olhava aquele cara que estava se aproximando talvez no tempo necessário, para quando o cara chegasse numa fração de segundos, o prato estaria pronto. Olha que bizarro, acabaram as filas. Então os caras contam muita coisa, muito massa, assim, detalhe, que gera uma eficiência de, cara, muita grana. Só que aí o cara que é pequeno, às vezes fala assim, não, mas isso aí é iFood, Guilherme, sai pra lá, nada a ver, pra mim não dá. Cara, você fatura às vezes, sei lá, 100, 200, 300, 500 mil reais por mês
e você ganha uma eficiência a mais aí de 10%? Nossa, não. 20%? A gente sempre fala, o que é o necessário para eu implementar IA? O necessário é você ter dados. Vontade de dados. Né? Você tendo dados, a gente consegue fazer muita coisa e você consegue trazer economias em onde você nem imagina. Massa. Então é muito legal trabalhar com... Clayton, conta um pra gente ali, se quiser contar aquele que você usou. Não sei se você usou Deep Learning? Usou, né? Para reconhecer os dígitos, achei isso super legal. E primeiro, o que é Deep Learning? Deep Learning, vamos lá. De maneira simplificada, aquele churrasco de almoço, churrasco de família que o cunhado pergunta e tal. Na IA a gente tem um conceito que chama Machine Learning, né? Que é um conceito de aprendizagem de máquina. Geralmente hoje em dia esse termo se usa mais para modelos mais clássicos, que é tratar dado bruto, né? Do dado da planilha de Excel lá que você vai tratar. Quando a gente começa a trabalhar com aplicações que envolvem dados mais pesados, assim, por exemplo, imagem, linguagem, áudio, essas coisas mais pesadas, o Machine Learning ele já deixa de atender com eficiência. Aí entra o Deep Learning, que são modelos de Machine Learning mais robustos, assim. São, por exemplo, em redes neurais, né, que a gente fala de redes neurais, são camadas mais profundas. São redes com várias camadas, por isso que chama Deep Learning, né, mais profundas. E elas têm capacidades melhores de lidar com uma quantidade muito grande de dados e também dados específicos, como eu disse, de imagem, como é o caso do PIC Gestão, que a gente vai falar daqui a pouco. Top. Conta pra gente um pouquinho do projeto Deep e se puder, explica assim, aquilo que você puder contar do bastidor, né, que eu sei que tem várias questões, um pouquinho de como é feito, assim, né, que a galera diz, pô, mas cara, esse cara é um maluco, né, um cara da NASA, sei lá, como é que faz isso? Dá uma contada daquilo que você puder, assim, de como faz, de maneira tentando simplificar para um leigo. Legal. Então esse projeto PIC Gestão ali, né, a ideia geral era facilitar a anotação de consumo de água e gás em condomínios, né. Então, o condomínio tem um gasto total, que é a soma ali, né, dos apartamentos e mais o gasto do condomínio em si, mas a gente tem que individualizar isso para cobrar individual de cada pessoa, né? Então, cobrar só o que a pessoa de fato consumiu daquele recurso, né? Então, em muitos lugares isso é feito no papel, né? A pessoa sai, vai lá, medidor por medidor, anotar na mão ali, pô, apartamento tal consumiu tanto, outro apartamento consumiu tanto. E isso estava ficando inviável, você pegar tem prédios aqui em Curitiba, condomínios que são gigantescos, né? Que tem uma quantidade absurda, não dá para o síndico sair anotando. Ficava até então na portinha do apartamento. Às vezes tinha que entrar no apartamento, que isso era um outro problema que acontece. Foi o que abriu as portas para criar esse produto. Porque foi um condomínio específico que os medidores ficavam dentro do apartamento. E tem gente que não quer que entre alguém no apartamento para marcar a medição. O cara entrava no apartamento, aonde que ele ia medir? Tinha que pedir a autorização. Tinha, mas como se fosse um cavaletezinho, porque eu nem tô me ligando aqui, porque lá em casa o cara da Ultragás foi esses dias, eu vi. E ele teve que ir lá fazer a leitura também. A Ultragás, que é gigante, não faz isso aí. O medidor ficava dentro do apartamento. Então é isso, o medidor estava lá dentro, tá. Para tirar, você tinha que ter alguém em casa, autorizar a entrar. Imagina a loucura, né? Aí ele falou, não dá. Esquece. Então, vamos fazer um sistema para fazer isso, né? Como ficou isso? Então, no final, né? Pega um celular, tira a foto do medidor, daí tem uma IA que lê aquela imagem, vê quanto que foi o consumo, sobe isso no sistema e daí pode gerar relatórios e fazer a cobrança individualizada. E fica um processo muito mais simples e que o próprio morador pode fazer, né? O morador pega o celular, ele entra no sistema com o login dele lá, o apartamento dele, tira a foto e pronto, né? Legal. E, cara, assim, como é que foi feito? Um pouco do bastidor, assim, né? Legal. Depois você pega a foto, faz o quê? Tenta dar uma ilustrada pra galera, que eu sei que a galera não vai ouvir e fala, nossa, agora já sei a manha do cara, vou passar a vender isso aí. Não vai. Como a Bruna falou, a primeira coisa que a gente precisa é dado, né? Tá. Nesse caso, a gente precisava de várias imagens, e quando eu falo várias, nesse caso, muitas. Muitas mesmo, para casos de milhares de imagens. A gente tem que ter a anotação dessas imagens, então, nessa imagem, que está medindo tanto ali, eu tenho que ter um equivalente de uma planilha, por exemplo, dizendo quanto que é o valor, né? Então, cada imagem tem um valor associado, que é o valor que está sendo medido naquela imagem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir isso, né? Meio que mapear o que está sendo visto ali. A gente precisa tirar dados reais, né? Tipo aquele esquema que o Google faz com a gente, do Captcha. Exato, porque você Mais ou menos assim, né? Você tem que lá ficar dizendo o que é cada coisa. Entendi. É difícil fazer isso aí? É trabalhoso. Não é difícil, mas é trabalhoso. Criar padrões ali e tal. Tem que abrir imagem por imagem e fazer a anotação na mão. E depois esperar que ela, aprendeu e repita. Exatamente. Top. Então, daí um trabalho que a gente fez, né, foi aquisitar essas imagens, então pegar os medidores que de fato são utilizados, tirar fotos, Padrões ali, aí pegar um por um, anotar, fazer a anotação, para daí poder treinar o modelo, passar por um algoritmo de treinamento, que daí ele vai ler imagem por imagem e conforme
os parâmetros do modelo ele vai aprender, ou não, né? Mas vocês foram até o back-end, assim, para depois emitir a fatura para o cara, isso bater lá no banco do CRM, lá da empresa que faz a leitura do consumo de energia, não? De gás, nesse caso? Hoje, como funciona nessa parte de quem administra os condomínios, eles mandam todo esse consumo anotado conforme unidade e quanto consumiu. Então, eles não chegam a emitir a fatura, né? Eles só mandam essa questão dos dados relacionados Eu quero dizer assim, eles devem ter um sistema, certo? Sim, né? É que na verdade a gente que ajudou a construir esse sistema de leitura e marcação. Top. Porque antes era tudo feito manual, tudo feito anotando no caderninho, eles passavam para um Excel. É literalmente Excel. Uma empresa grandinha, né? Para ter toda uma estrutura de gás ali e tal. Sim, e isso é muito comum em Moda antiga administradores. total. Sim. Massa, bem legal. Uma curiosidade, né? Quando vocês falam de dados, assim, só para a gente estacionar a galera na mesma página ali, né? Botar todo mundo na mesma lógica. Me corrija se eu estiver errado, mas tem coisas que não precisa de tanto dado. Vocês conseguem simplificar? Assim, vou dar um exemplo, né? Está extremamente comum. Cara, sei lá, vou botar um botzinho para fazer meu atendimento, correto? Quanto, para a pessoa que está nos acompanhando, quantos atendimentos? Eu geralmente falo assim, você tem aí uns, tudo bem, quanto mais melhor, né? Me dá uns 10 atendimentos no teu WhatsApp, eu tentando simplificar, tá? Você pode me corrigir. Exporta a conversa daqueles que foram bons, pegou um vendedorzão lá, o cara vendeu pelo WhatsApp, cara, o cara mandou bem aqui, mandou bem, top, exporta a conversa, pô, me gera aí um PDF, tal, top. Me exporta também aquele que foi uma merda, esse cara não mandou bem, não sabe vender e tal, exporta, beleza. Então eu falo assim, o que você tiver, quanto mais você me fornecer, melhor. Mas se você tiver 5, já serve? Já serve. Quando que não serve e quando que serve, assim, sabe? Eu acho que nessa questão de conversas, mínimo é umas 50, 100 conversas, mínimo. Olha aí, para você de fato entender o que é um padrão de comportamento bom e ruim de um atendimento. Tem sentido. Nesse ponto, essa é aquela resposta que a gente não gosta de ouvir, né? Que é o grande depende, né? Porque tem diferentes formas de se lidar com modelos também. Você pode treinar um modelo do zero, que é o caso de gestão ali, o modelo foi treinado do zero, um modelo que a gente desenvolveu, a gente que programou do zero, então tem que pegar milhares de imagens. Agora, se pega um modelo pré-treinado, por exemplo, e treina em cima dele, usando uma técnica, por exemplo, de transfer learning, um fine tuning, alguma coisa assim, você vai reduzindo a quantidade de dados que você precisa trabalhar, porque na verdade ele já teve um aprendizado prévio ali, né? Cara, sabe que esse ano o maior aprendizado que a gente tirou foi subestimar, subestimar mesmo, assim, a construção de um bom prompt, né? Porque no final gira muito em cima disso ali, né? E a gente, cara, se ferrou muito, teve muito estresse, porque o cliente chegava, cliente pequeno, às vezes, coitado, mas o cara não sabe e a gente, não, vai lá, porque a generativa é animal, né? Ela por si só é top. Só que cada negócio tem um modelo de negócio, né? Às vezes o cara quer um negocinho, não, mas aqui no meu negócio a gente fala desse jeito. Só que aí você vai lá e pega o indivíduo e fala assim, rapaz, então me dá aí teu playbook de vendas, me dá conteúdo que você já fez contando isso, me dá um treinamento que você dá pro teu time, ou as conversas do WhatsApp. E aí o cara pequeno não fornece, fala, não, faz aí. E aí você vai lá, monta a bendita da IA, bota, porra, mas tá muito ruim, não é assim. Eu falo, pô, cara, mas eu pedi pra você me mandar a informação, você me mandou, entendeu? E aí você fica naquela sinuca. Então eu percebo que o cliente pequeno acaba, às vezes, não conseguindo implementar. E aí tem muita gente, eu vi agora esses dias um dado, o cara tá indo e voltando. Botei um chat aqui, mas pra mim não funciona. Não, IA não presta, é porcaria. Eu falo, velho, IA presta, é massa. Só que você fez cagada, você tá fazendo um negócio simples achando que ela tem que... IA não tem bola de cristal. Se quiser falar do teu jeito, você vai ter que treinar ela vai falar do jeito dela. Faz sentido o que eu tô falando ou não? Tem que ter mais informação, senão depois a gente se ferra, né? Pensando nessas IA generativas, nessas ferramentas que estão facilitando toda a busca, né, que a gente faz na internet, elas facilitaram muito isso, mas elas foram treinadas, como o Clayton colocou, de uma maneira e em cima de um conjunto de dados muito extenso. Então, o que ela vai fazer é, de fato, ser mais genérica possível. Quando a gente quer que essa IA ela atenda muito bem um determinado nicho ou ela se comporte de uma determinada maneira, a gente precisa delimitar o escopo que ela está atuando. Então, existem várias técnicas, como o Clayton já mencionou aqui, que a gente faz olha, você vai ter que se comportar assim, você não pode atuar nesse sentido genérico que você foi treinado inicialmente. Top. Deixa eu pedir para vocês... Bom, daqui a pouco eu falo sobre essa parte. Quero pedir mais um exemplo. Tem um exemplo lá que é de... A galera todo mundo vende, né? Sempre tem um vendedor na empresa. E vocês simularam
comportamento de uma parte da venda ali, que é chamada de SDR, né? Para quem não conhece o termo, é a primeira pessoa que faz o atendimento, né? Aquele atendimento inicial é um SDR, vai, empresa de tecnologia principalmente, que cunharam esse termo. Como é que é isso? Como é que foi? Conta um pouquinho. Sim, essa é uma parceria que a gente fez com a The Workers. Legal. É um case muito legal, eles estão aí já rodando no mercado, eles tinham um conhecimento muito grande nessa parte de SDR, toda a equipe aí que começou a estruturar a empresa, e o que a gente fez foi passar esses comportamentos, o que é o melhor comportamento de um SDR, qual que é a melhor abordagem para as empresas, tudo isso para dentro da IA. E hoje daí o que eles fazem é fornecer os workers, né, que são essas IAs específicas para o negócio. Então a empresa vai lá, contrata um worker, a empresa fornece os seus dados, então o que a empresa faz, quais são os produtos da empresa. E esse worker ele vai atuar como SDR, ficar abordando por e-mail, por WhatsApp ali, o que a empresa tem a oferecer para aquele lead. Então, assim, a gente conseguiu delimitar, foi muito legal esse projeto com eles, porque no começo eles só tinham validado a ideia, estavam usando algumas ferramentas já prontas do mercado, só que tinha um comportamento muito genérico. E quando a gente entrou com eles, a gente de fato delimitou todo esse escopo, né? Deixou bem específico para um comportamento de um SDR e agora eles estão rodando aí. Assim, o que tem de IA hoje que vocês, por exemplo, vocês usam mais GPT, vocês usam de acordo com o projeto? Como é que é na prática lá, Cleiton, essa parte de escolha da IA, assim, que momento que a gente está? Porque esses dias eu vi até um dado, o GPT está muito distante do segundo lugar, que acho que é Gemini, né? Gemini, enfim. É isso mesmo? Distante pra caramba? É muito melhor? Então, como é que é essa história? Na verdade, você tem ferramentas que se saem melhores em atividades melhores. Então, o ChatGPT é melhor para algumas coisas, o Gemini é melhor em outras coisas. Dá exemplos aí pra gente. Por exemplo, para programação tem o Cloud. Nossa, nosso que queridinho. pra gente que gosta de programar, é o Cloud. Da Anthropic. Da Anthropic, exatamente. Ele fica assim, anos-luz à frente, na minha opinião, né? À frente do ChatGPT em questão de programação, né? Por quê? A qualidade. A qualidade, a forma como ele foi treinado, né? Acho que ele é mais adequado, assim. Mas em questão da nossa preferência, assim, o que a gente gosta de fazer é desenvolver do zero, né? É a nossa preferência, pelo menos por mim, não posso falar pela Bruna, né? Mas eu gosto muito de desenvolver. Como é o caso de gestão ali, do zero saiu um modelo. Quando a gente está falando de modelos de linguagem, isso vai se tornando um pouco mais complicado, porque são modelos muito pesados. Para treinar isso, você tem que ter uma infraestrutura muito, muito grande a nível Google da vida, né? Apesar de que agora está saindo modelos menores, interessantes. Inclusive teve o Tucano recentemente, não sei se chegou a... Esse não. Não, o Tucano é um modelo treinado 100% em base de dados brasileira. Desculpa, não é brasileira, é em português, porque não tem só português do Brasil, eles usaram também português de Portugal, Angola, enfim, vários locais. Mas ela foi treinada do zero, usando bases em português. Então, é um modelo menor, tem 2 bilhões de parâmetros. Quando a gente fala desses modelos maiores, a gente fala de 70, 80, 300, né? Sim. Acaba sendo bem maiores. Mas o Tucano é bem interessante agora. Foi um brasileiro que desenvolveu, junto com colegas dele numa universidade na Alemanha lá. É open source, inclusive. Código inteiramente aberto. Qualquer um pode usar, pode modificar, pode retreinar. Eu acho que o legal de tudo isso é um exemplo. Quando a gente utiliza o ChatGPT, cria aqui um post para mim do Instagram. Ele gera esse texto do post do Instagram, né? O ChatGPT, a maior parte do conteúdo que ele foi treinado foi em inglês. Existem algumas palavras que, se você for fazer a tradução praticamente direta dessa palavra, não é a mesma coisa em português, né? Sim. Então, o que a gente às vezes percebe no chat é que quando ele vai fazer criar esse conteúdo, por exemplo, em português, sim, tem palavras que, se você olhar para o texto, você consegue identificar que foi gerado com o ChatGPT. Sim. Por causa dessa tradução que é feita nesse tipo de modelo. Ele acaba interpretando ali, né? Ele acaba entendendo que aquela palavra significa aquilo no português e acaba sempre repetindo muito aquela palavra. Então, com certeza, se vocês olharem posts criados pelo GPT,
vocês vão começar a perceber semelhanças no uso das palavras, em como ele escreve em geral, coloca as palavras, substantivos com letras maiúsculas sempre começando. Então, assim, são coisas que... Padrõezinhos ali, né? Legal. Quando você fala em treinar ali, Cleiton, para a gente tentar simplificar aqui para quem está nos ouvindo, nos vendo aí, né? Enfim, eu vou pegar um exemplo. A gente faz prompt pra caramba aqui, muito nessa linha de chat, né, de comunicação, omnichannel ali praticamente, que a gente fala por todos os canais, né? E aí eu fui percebendo o seguinte, ao longo de mexer muito em prompt, eu percebia que chegava uma hora que você começava a dar muita regra para IA, então você travava muito ela, certo? Ao invés de dar o contexto, sabe? E aí o que muda aqui na prática? O certo era a gente transformar a IA, sabe, uma visão um pouco mais agnóstica da coisa, falar, igual você treina uma pessoa, né? Você treina um vendedor e fala assim, você não pode falar isso aqui. Daqui a pouco você está vendo ele falando que nem um robô. Você não pode falar isso aqui, você não pode falar isso aqui. Parece que ele perde a liberdade. E a gente vai podando a IA, a gente vai, não pode falar isso aqui, senão seria punido. Aquelas velhas, né, aplicações que a gente acaba aprendendo um pouquinho. E aí, muita regrinha, ela ficava meio sem graça, assim. Parecia um vendedor que é polido, não pode falar nada. Tipo o filho que a mãe fica ali puxando a orelha. Aí eu falei, cara, tá errado isso aqui. Aí a gente tem, né, um grande mentor, alguns mentores, né, uma delas é a Bruna também, e ele falou para nós, cara, vocês estão treinando errado, cada um que fala alguma coisa, o cliente toda hora fala, não pode isso aqui, não pode isso aqui, não pode isso aqui. Tá faltando treinar mais. Ela dá mais informação e dá mais o caminho, deixa dar mais liberdade. Isso dentro do Maya, usando uma LLM aí de mercado, um GPT da vida, certo? Quando a gente fala em treinar, é mais ou menos por aí? Por isso que dá muito trabalho treinar, porque você tem que ter muita informação. Na verdade, quando eu estou falando de treinamento, eu falo mais no sentido iniciar um modelo. Então, quando eu falo treinar um modelo, é um modelo que ele não sabe o que é uma palavra. Quem dirá entender uma frase, alguma coisa assim. Tá. Então, literalmente pegar... Começa com pesos aleatórios, então são vários números aleatórios lá. Tá. Começa assim, uma rede neural, de maneira geral, é um monte de número aleatório. Tá. Que você vai passando dados para ele e você vai apresentando dados e falando, é assim. Passa mais uma vez, é assim, é assim. Igual o ensinamento de uma criança. Exatamente. O treinamento do Maya seria como se ensinar uma criança. Ou uma trabalheira. Dá uma puta trabalheira. Assim. É absurdamente trabalhoso. Mas em que situações que vale a pena, então, treinar? É que às vezes você não tem um modelo que atenda a situação que você quer, né? Como que não, Cleiton? O GPT é inteligente pra caramba. Eu tô tentando extrair isso. Ou fica muito caro. Olha o GPT. O GPT você paga em dólar, gente. A gente tá no Brasil e cada vez a gente fica mais dependente de mercado, que oscila demais o valor de dólar. Sim, se você tem um modelo proprietário, o teu custo a manter aquilo num servidor. E pronto, você pode fazer quantas requisições você quiser naquele servidor que possa permitir tudo isso, toda essa infraestrutura, mas é teu, você não paga a mais por isso. Cara, isso que tá mais barato agora, né? Eu te contei, né? Quando você começou com a gente, que eu falei, no começo do ano, Cleiton, como a gente começou a brincar, né? Faz um ano praticamente com isso aí. E aí começamos a usar fizemos uns testes na 3.5 na época, que era a topzinha lá, daí surgiu a 4. Daí a gente, a 4 Turbo, acho que era isso, já nem lembro mais. 4O, acho que era isso. E a gente usava a 3.9, daí foi o primeiro grande choque, eu acho, né, de diferença. Você botava a mesma coisa para um ou para outro, falava, nossa, nada a ver, 3.5 esquece, é uma merda. Não, vamos usar só 4O, vamos entregar qualidade. Meu amigo, teve fatura de quase 10 mil doletas, assim, cara. Gastou uma grana. Aí, olha o que aconteceu num cenário de um ano. Porra, bizarro, né? Nem um ano passou. Começaram a lançar e o preço começou a baixar, até que chegou a 4 Mini. A gente olhou, fez os testes, falou, aqui tá, assim, uma diferença enorme. Então, de um negócio que a gente gastava 10 mil dólares, cara, pulou para 10%. Então, aí eu comecei a ficar até um pouco assustado. Teve um dia que eu fiquei feliz, outro dia eu fiquei assustado. Eu falei, peraí, barateou. No primeiro momento era até bom, que era meio caro, que a porta de entrada, a barreira, né, era mais complicadinha. Agora tá barato para mim, tá barato para todo mundo. Se tá barato para todo mundo, o que eu vou fazer com esse brinquedo aqui diferente? Porque senão eu vou ficar, né, parecido com todo mundo, né? Eu acho que o que vai se diferenciar é de fato daí quem vai ter aplicações de IA com uma equipe que entende de IA mesmo. Porque hoje o GPT, o que ele fez foi tornar fácil de fato essa comunicação, as pessoas de fato terem acesso à inteligência artificial fácil. A gente produz IA há 5 anos, a gente estava até comentando com o Murilo antes que quando a gente começou, o pessoal ficava muito assustado quando a gente falava sobre IA.
Sim. Porque assim, exato, quando a gente criava... Ficou mais fácil agora, né? Nossa, muito mais fácil. Quando a gente criava algo, era mais... Ai, parecia algo de outro planeta. Mágica, né? É, Chegou a ouvir falar, não, isso é mágica, isso aí não... Não, isso é um simples if else que você está fazendo no código. São, assim, coisas que a gente ouvia que eram muito frequentes. Agora o pessoal está começando a cada vez querer saber mais sobre IA e entender que pode vir uma resposta muito fácil para ela. E o ChatGPT tornou essa comunicação com uma IA muito prática, muito facilitada. O que acontece é que agora todo mundo quer usar, todo mundo quer ter uma IA, né? Sim, a gente brinca que às vezes a gente recebe alguns clientes e eles não, eu quero implementar IA. E a gente fala, analisa de fato todos os processos, verifica bem certinho, Sim. porque em alguns casos não é necessário IA. Sim, total. Então, assim, a gente é muito transparente nisso, porque senão você acaba realmente perdendo essa credibilidade quanto à tecnologia, quanto à área em si, né? Sim. Mas muitas empresas estão querendo simplesmente implementar. Não, vamos colocar aqui, vamos colocar o chat respondendo qualquer coisa ou fingindo ser um profissional de qualquer coisa. E o problema é que isso vai gerando respostas muito comuns. Então, assim, vai chegar um momento que, se a gente usar sempre muito essa ferramenta, sem ela, de fato, passar um comportamento específico daquele profissional ou a expertise que toda uma empresa tem para aquela tecnologia, ela não vai se diferenciar dos demais. Mas de maneira simplificada, você puder até contar algum exemplo aí, sem contar nome, quando é que vocês dão uma negada, assim, falam, cara, você não precisa de uma IA, quando, sei lá, não é diferencial, não é core do negócio, sabe? Quando é que você fala que não? A gente já cortou... Quando o cliente quer pagar pouco? Acho que a questão nem é tanto essa, que é mais, assim... às vezes parece um pouco complicado, mas a IA ela cabe muito bem em cenários onde tem tomada de decisão, tem toda essa questão onde envolve, de fato, algo um pouco pensante relacionado a um processo. E tem algumas situações que é puramente atividade repetitiva. Por exemplo, copiar e colar de uma planilha para outra. Isso é uma atividade repetitiva. Nem precisa de IA. Não, uma automação simples. Uma automação né? simples. Sim. Então, quando a gente às vezes aborda e fala, não, isso não é uma IA, mas isso a gente pode criar um aplicativo aqui de automação para você. Às vezes as pessoas ficam, não, mas eu queria uma IA, eu queria que no meu produto tivesse IA. Aí a gente já corta. Tá bom, então eu vou colocar IA aqui, não tem problema. IA Automation. Em geral, a gente não trabalha falando que porque pode muitas vezes, Gui, você prejudicar a área como um todo. Sim. Quando a gente começou, a gente viu algumas situações como essa, onde a gente entrou em empresas que a galera que de fato usava a ferramenta estava revoltada com a gente, falava, não quero, odeio IA. Porque tiveram experiências anteriores com, nossa, baixíssimo retorno, nem eram IAs que estavam sendo implementadas. Então, assim, a gente já enfrentou esse cenário e não quer que ninguém enfrente, então a gente evita, de fato, corta ali e fala, não, olha, você vai pagar mais barato, talvez trabalhando com automação, mas não vale. Cara, entrando em automação, Cleiton, explica de maneira pra gente assim, ó, qual que é o primeiro ponto de partida de uma automação? Porque isso é um negócio massa, né? Todo mundo tem alguma coisa para automatizar, né? Tipo, você comentou da planilha, né, Bruno? Tudo, puta, difícil alguém que não usa lá um Sheets, os viciados em Excel e tal. E sempre tem um trabalho repetitivo. Quando é que você percebe que vale a pena? E como é que é a lógica por trás? Quando o cara chega, que a cabeça de vocês é diferente da pessoa que está ali falando, não faz nem ideia de como automatiza aquilo. Mas vocês já sabem, você falou, não, isso é tetinha, isso é de boa de fazer. Como é que é isso na prática? Quando é que vale? Como é que faz? Eu acho que o primeiro passo, a primeira coisa que a gente faz é entender o processo. A gente tem que entender o processo da empresa justamente para ter essa visão do como que vai ser feita a automação, o que vale automatizar, o que às vezes precisa de uma IA, não precisa de uma IA. Então a gente tem que fazer toda essa avaliação do processo que tem na empresa ou os processos, né? E daí partir dali para de fato fazer a automação, né? Daí eu acho que assim, quais são os processos, né? Quando a gente fica falando processos, quais são? Em geral, a gente acaba fazendo essa parte de consultoria de entender, beleza, hoje o que é gargalo na tua empresa? Hoje, do que você tem que fazer, das tuas atividades, qual que é a atividade que você demora mais tempo para fazer? Quais são atividades que você tem mais dados, informações para fazer?
o que de fato está sendo uma dor hoje na empresa ou até mesmo o que vocês sonham em fazer. A gente sempre brinca que é também construir um pouco de sonho, porque, por exemplo, nossa, eu adoraria ler todos os artigos antes de publicar uma informação sobre isso. Poxa, mas para você ler tudo, você demanda de muito tempo. Poxa, pode ser colocado uma IA, pode ser colocado uma automação para fazer essa etapa e você chegar ali só com a nobreza de juntar todas essas partes e, enfim, né? Tomar de fato a decisão a respeito daquilo. Eu comecei a usar um aplicativo, acho que é Newsco, já viram? Newsco, bem legalzinho, 100% Newsco, exatamente. Ele pega todas as informações, é como se fosse um jornal totalmente personalizado para você, mas a base dele é IA. Fica curta a informação, ele dá uma compilada boa, então você entra lá e te pergunta, você quer saber sobre o que? Quero saber sobre tecnologia. Então você vai simplificando e tal, qual a diferença? Cara, ele traz só o filé mignon da matéria. A matéria geralmente do jornalista, cheio de 9 horas, não sei o que, ele fala, cara, isso aqui, e a massa que ele classifica de uma forma bem bacaninha, o que importa, a diferença, a visão de especialista, um parágrafo, 2. Então você fica consumindo vários conteúdos meio que o filé mignon, assim, tô adorando. Sim, tem algumas ferramentas já relacionadas a PDF puro, que você sobe o PDF e você faz perguntas. É realmente um chat em cima do PDF. O que tem esse PDF? Quero a informação principal, traga algumas métricas. E tudo isso você pode, geralmente a gente fala, vamos trabalhar em parcelinhas, né? Porque muitas vezes a gente chega com a ideia total. Nossa, eu quero que todo esse meu processo seja feito por automação ou por IA. E a gente fala, bom, para você começar, se eu for fazer todo o processo e te entregar o processo final, pode demorar um tempo para de fato entregar o todo, né? Então vamos quebrar em subparcelas, subtarefas. Para você, por exemplo, publicar um texto num blog, qual que geralmente são as etapas? Você vai lá, vai ler um livro, vai ler um PDF, vai extrair as informações principais, vai começar a escrever esse texto. E daí sim, depois de você criar toda a estrutura, você vai publicar. Sim. Então você pode quebrar em subtarefas. Eu posso ter talvez uma IA então fazendo leitura de livros, uma IA fazendo leitura de PDFs, uma automação juntando parcelas, depois uma IA para fazer geração da imagem desse conteúdo. Então, assim, você pode pensar em partes para que você também vá criando confiança na tecnologia. Top. E também tendo economia já nas partes. Poxa, se você já consegue usar antes e está pronta a solução como um todo, né? Exato. Já vai tendo ganhos ali, em vez de ter que esperar todo um processo longo, todo um desenvolvimento que vai demorar X tempo, dependendo do processo. Acaba ficando melhor. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, Cleiton. Assim, pensando a galera que você está ouvindo, tem gente extremamente técnica aqui que nos acompanha e tem as pessoas que gostam, mas ainda não sabem implementar. Mas todo mundo hoje está meio familiarizado, né? Tipo, entra lá, fica conversando com o chatzinho e tal. Acho que isso é o passo número 1 ali, né? Quando a galera chega para vocês e fala assim, cara, eu quero aprender esse negócio que você sabe fazer, quero ficar um nerd nisso aí, quero entender da parada. Qual que é o caminho, geralmente, que vocês falam? Depende de qual parte do processo que a pessoa quer aprender. Se quiser treinar uma IA desde o começo lá... Boa, essa aí, vai. Aí essa é mais complexa. Aí você vai ter que ter o conhecimento de matemática um pouquinho, bastante programação, tá? Para daí você querer entrar no conteúdo de IA de fato. Sem essas bases, assim, é muito complicado, tá? E um outro nível para o cara operar no mercado. O cara chegar numa empresa e falar assim, cara, eu vou automatizar aqui os processos da tua empresa, eu vou fazer disso aqui, eu vou criar alguns padrões, tal. Que nível o que ele tem que buscar hoje, assim, em termos de conhecimento? É prompt? O que é, assim, que você recomenda, o básico? Hoje em dia o prompt resolve bastante coisa, né? Sim. A nível de só mexendo com prompt a gente já consegue bastante coisa. O próximo passo seria ir para a parte do fine tuning, né? Fine tuning daí já é... E o fine tuning, o que ele precisa entender? Na verdade, a própria OpenAI, por exemplo, né, do ChatGPT, eles têm uma ferramenta própria lá para fazer o fine tuning deles, né? Então, cada um vai meio que variar um pouquinho ali com a ferramenta. Tem alguns, inclusive, que não tem disponibilizado fácil, assim, daí você tem que ir atrás, aí vai entrar a programação também. Vai entrar a programação também. Mas o ChatGPT, acho que agora nem precisa mais de programar, né? Você coloca tudo que a gente coloca na programação, a gente tem que colocar numa interface. Então, eles facilitaram muita coisa. Sim. Assim,
O ideal é que a pessoa entenda os parâmetros que estão colocando nessa interface. Que quando a gente fala a nível mais técnico, a gente fala dos hiperparâmetros de modelos, né? Sim. Então, tudo isso a OpenAI ela facilitou para deixar lá. Então, assim, qualquer um consegue chegar hoje e fazer esse fine tuning, porque você consegue colocar lá os dados, você consegue colocar alguns valores e chutar lá e quem sabe dar certo. Ela tem lá Open Playground também, que você consegue ir testando, né? Antes mesmo de colocar em operação. Então, dá para você ir fazendo meio que esse teste. Só que ela cobra, né, para fazer o fine tuning. Então, o ideal, né, é que você já saiba mais ou menos sobre as métricas ali, quais são os valores, porque daí é economia, você não precisa deixar às vezes tanto tempo. Porque isso, o Clayton, ele acaba ficando muito mais no hard ali, às vezes ele deixa a máquina, os servidores rodando coisa de 3, 4 dias, né? Caramba. O pique gestão ficou acho que 2 semanas e meia rodando. Sim. Quando você fala rodando, assim, ele está lá com a informação, processando e aprendendo tudo aquilo que você alimentou. Exatamente. Mas é porque ela fica rodando tanto porque tinha muito dado? Também, e também porque o modelo era complexo e ele acaba... É que assim, o aprendizado, na prática, né? O que é o aprendizado de um modelo? É um monte de cálculo, Tá? Ele vai fazendo um monte de cálculo. É uma equação matemática, né? São várias operações matemáticas, só que são várias mesmo, né? A gente está falando de milhares, milhões às vezes, né? Tipo aqueles malucos que ganham um prêmio Nobel de matemática, que ficam ali tentando resolver aquele cálculo de várias formas possíveis, assim, ou não? Tem um pouco da lógica, né? É mais ou menos essa linha. Mas acho que é legal até puxar isso, porque as pessoas falam, nossa, IA começou com o ChatGPT, né? Não, foram os matemáticos, os estatísticos hoje, eles olham e falam assim, a galera chamando de IA, a gente fala de estatística básica desde o começo, né? Tem muita gente que fala que IA é o nome moderno para estatística, inclusive, né? Polêmico, mas tem gente que fala. Então, assim, são vários cálculos, né? Então, o que ela fica rodando, ela fica treinando, ela fica fazendo esses cálculos para tentar entender qual que é a melhor forma, digamos assim, para representar aquele conjunto de dados que ela está observando. Tá, mas quando é que você entende que, porra, aqui eu vou deixar 2 dias aqui, aqui eu vou ficar 3. Você vai olhando o resultado final, fica acompanhando e fala, aprendeu. É mais ou menos assim. A gente pega o conjunto de dados inicial, a gente divide ele, às vezes 2, às vezes 3 partes. Tem uma parte que a gente chama que é só para treinamento. Tá bom. Então o modelo só vai ver aqueles dados no processo de treinamento. E tem uma parcela que a gente deixa reservado que o modelo não vai ver durante o treinamento e a gente usa para ver se de fato ele está aprendendo. Tipo uma prova real, assim. Exatamente, exatamente. Então eu vou, faz mais sentido. em determinados pontos do treinamento, agora eu vou apresentar para você um conjunto novo de dados que você nunca viu. Por que você não mostra logo antes para ela seguir aquela referência? Porque daí ela começa a ficar com viés. Ela fica super especialista naquele conjunto de dados. O viés é uma merda, toda hora a gente tende a envezar, né? Ela fica super especialista naquele dado, e daí quando você, às vezes, se apresenta para um dado novo, ela não tem capacidade de... Se bem que deixa ela errar, então, se vira sozinha. Mais ou menos isso. Se vira sozinha. Mas por que ela fica processando ali todo esse tempo se ela não tem referência? Você não passou o que é o certo? Ou você passa em... Não, eu passo o que é o certo para aquele conjunto. Então, assim, por exemplo, nas imagens, né? Para cada conjunto eu tenho uma imagem e o valor associado àquela imagem. Perfeito. E no conjunto de teste também, eu tenho várias imagens e o valor associado. Tá. Então ela aprendeu, para essa imagem é esse valor, para essa imagem é esse valor. Tá. Aí no conjunto de teste ela faz a mesma coisa, só que daí sem a parte de aprendizado, ela só faz a verificação. Saquei. Agora entendi, faz sentido. Então tem coisa que pode ir longe, né? Pode ir bem longe, dependendo do que... Esses modelos de linguagem, esses modelos de LLM, tipo ChatGPT, assim, foram tempos absurdos com muitos computadores ao mesmo tempo paralelo rodando, né? Tanto quando a galera entra no debate, né, mais realmente ambiente, IA não polui. Gente, polui. Exato. Já tem várias discussões a respeito disso, porque vários players, né, entraram na briga aí por dominar esse campo de chat, né? E é muita energia que está sendo gasta em tudo isso. São vários parâmetros, como o Clayton... Gasta mais para minerar Bitcoin ou não? É que, na verdade, o gasto é meio que depende do tempo que você deixa rodando, né? Sim. Porque Bitcoin gasta pra caramba também para minerar, né? Quem minera, né? Essencialmente fazem a mesma coisa. Os dois estão fazendo cálculo, né? Tanto para minerar Bitcoin quanto para treinar uma IA. Na prática está fazendo cálculo na placa de vídeo lá rodando. Boa.
Boa, faz sentido. Então é o tempo que está rodando. Deixa eu trazer para vocês um ponto aqui que tem sido bastante... talvez não seja polêmica a palavra aqui, mas enfim. O que a gente tem percebido, assim, a gente está rodando bastante com investidores, tal, que a gente está num momento bem cortina de fumaça, assim, né? Todo mundo tem todo mundo tem A, você vai ver, não tem porra nenhuma, né? Tem um promptzinho safado ali, não tem, né? Mas a gente sabe, né? Mas, cara, assim, tem de tudo. Aí surge o cliente querendo, né, um projeto, às vezes o cara tá até comparando, né? Por exemplo, chatzinho, né? Pô, cara, tô com um chat aqui de 100 pila. Daí a gente falou, cara, esquece, 100 pila, sei lá, por mês. Fazer um chat, beleza, ok, mas o que a gente tá, né, prometendo te entregar é bem diferente disso aqui. Então a percepção de valor, parece que, né, o preço das coisas baixa, e aí tudo bem, isso é do mundo, é capitalismo, empreendedorismo, é isso aí, né? O cara vai lá, pega o que ele tem, a gente mesmo fez isso por um tempo, entrega bem baratinho, certo? E vai entregar alguma coisa pro cara, alguma coisa vai sair lá na última ponta, só que geralmente sai coisa ruim, né, velho? Não sai coisa boa, porque dá trabalho pra você fazer um negócio bom, essa é a verdade, né? O que vocês recomendam, o que vocês dão de orientação para quem está nesse momento escolhendo, por exemplo, vou priorizar aqui sei lá, uma parte da minha empresa, vou otimizar um processo, eu quero colocar IA e estou vendo uma empresa X. A advocacia, por exemplo, os caras pegam muita ferramenta, que agora essa ferramenta vai analisar aqui, tomar uma decisão a partir da causa que o cliente está me trazendo, a probabilidade de êxito naquilo, as causas que já aconteceram, decisões favoráveis, para daí construir uma peça que vai apresentar para o juiz. Então tá saindo muita coisa, tá difícil escolher, por isso a cortina de fumaça. O que vocês olham geralmente? Você fala, aqui não tem merda nenhuma. O que a gente fala para quem não tem ideia do que fazer? Ai, essa pergunta é sensível, né? Porque... Não, pode falar sem falar nome, não tem problema. Mas tem sim muita coisa que é por automação, então quando a gente fala... a automação ela pode ser considerada um campo da IA, porque querendo ou não, ela está tentando imitar o comportamento de um humano. Mas quando a gente fala dessa questão inteligente, de tomar decisão, a gente tem que ter muito cuidado, porque nem sempre é de fato, né? Um machine learning, um deep learning, uma IA, que o pessoal às vezes quer vender por mais caro, né? Então, verificar de fato o que a ferramenta está entregando, se não é só uma questão de automação, copia e cola. Hoje muitas ferramentas têm esse período de trial, né? Um período gratuito. Sim. Então eu aconselho assim, massacrar, realmente usar, ver se de fato está trazendo um comportamento de acordo com o que a empresa se diz estar entregando. Tipo, estressa ao máximo para ver até quando se rói a corda ali, né? Exato. A maior parte das ferramentas hoje tem esse período gratuito. Então, estresse. O histórico da empresa conta muito, porque você já consegue verificar ali quem são os clientes em geral também, pedir algumas dicas. Hoje tem muitos blogs já que denunciam algumas ferramentas, então, assim, dá uma busca ali, você já consegue encontrar. Estão dando nome aos bois, então, aí. Boa, legal. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque às vezes me parece que, e assim, mesmo a gente já está na parada e sabe pouco, né, frente ao que vocês sabem, tá? A gente brinca bastante, faz muita coisa, mas está sempre aprendendo, né? E pra gente, às vezes é difícil entender se tem uma coisa real ali no bastidor. Se tem um deep learning mesmo, assim, se tem um machine learning na parada. Você fala, cara, tá beleza, porque às vezes a empresa não mostra e às vezes pelo que está sendo entregue você não consegue identificar. Porque você vai estressar, mas o que é estressar? Ficar conversando um tempão, perguntando um monte de coisa aleatória. Se tiver um bom prompt, você não vai sacar. Agora, um deep learning, um machine learning ali dentro do processo, ou um fine tuning aqui nesse processo, já seria muito mais difícil, porque ele teria que pegar aquele aprendizado, talvez daquela conversa, e na próxima conversa me entregar algo baseado no que eu falei, sei lá, 10 segundos atrás. Se tiver automatizado um fine tuning, ele já me entregaria? Faz sentido ou não? Sim, o que a gente às vezes chama de uma aprendizagem por reforço ali. Daria para implementar algumas coisas nessa linha. É tipo quase quando a gente treina cachorrinho, né? Que você fica ali indo e voltando a respeito. Porque isso já é difícil, né? E algumas situações não vale a pena. Quando a gente geralmente fala essa situação ela acontece com recorrência ou foi uma situação atípica. Porque assim, esses modelos e mesmo o fine tuning, ele tem uma demora, ele tem um custo relacionado a isso. Vale a pena, sendo que aconteceu uma vez em um ano. Entendi. Às vezes não vale a pena. Então, muitas vezes o que a gente aconselha vai guardando essa informação para no momento que você tem uma quantidade já razoável para o seu negócio,
aí de fato voltar e refazer esse treino. Agora tem situações que é coisa rápida. Você mencionou antes o reCAPTCHA, né? Sim. Muitas vezes esses reCAPTCHAs são utilizados para a questão da aprendizagem de carros autônomos, né? Sim. E o carro autônomo, ele precisa uma aprendizagem por reforço muito acelerada. Por quê? Porque ele é colocado numa situação, por exemplo, colocou ele dentro de numa estrada. Essa estrada ela tem determinadas sinalizações, ruas diferentes, então ele tem que responder de forma sempre muito correta. Então, esse vai e volta, esse retreino, ele tem que acontecer muito rápido. Sim. Porque você está falando de algo extremamente sensível, com muitas informações que ele tem que aprender sempre muito rápido. Então, são casos e casos. Mesmo, né? A gente vai sempre para uma linha. Mas, Gui, você falou dessa questão, a gente começou e, meu Deus, é tanta coisa, nuvem. Sim. Normal. É uma questão de maturidade e tecnologia. Brasil hoje está um pouco lento em relação ainda a outros países, mas é normal isso acontecer. Tem estágios, a gente fala que na IA a gente tem 5 estágios, né? De maturidade. O estágio inicial é mais você começar a ir adotando ferramentas. Mentir até. No primeiro estágio é nem ter contato. Existia a ferramenta e nem ter contato. Segundo estágio, começar a ter contato. Terceiro estágio, começar, de fato, adotar, por exemplo, o Fine Tunes, que não chega a ser um treinamento total da ferramenta, mas já é algo... já melhora um pouco. Melhor, né? O quarto estágio é, de fato, adotar as ferramentas proprietárias, então já desenvolver algo. E o quinto é colocar toda a tua empresa, de fato, atuando com as respostas desses modelos. Então, assim, quando a gente fala em empresas data-driven, pensar nisso. Você teve respostas de modelo, você teve respostas de dados. Toda a empresa é direcionada com base nisso. Não se toma nenhuma decisão na empresa, e isso é para todos os níveis. Pensa toda a empresa realmente tomando decisões em cima de dados. Hoje, aqui no Brasil, acho que quem está mais próximo, acho que é o Itaú. Itaú está muito forte nessa parte de dados, nessa maturidade em relação a modelos. Mas dá um exemplo, assim, o que eles fazem com esse dado nosso, por exemplo? Sou cliente Itaú, assim, como é que eles estão utilizando? Imagine assim, que todas as equipes, seja equipe de TI, equipe de novos clientes, equipe de marketing, todas as equipes são baseadas em dados. Então, assim, é você tomar uma decisão tendo uma informação ali, por que eu tô te falando, por exemplo, isso, Gui? Porque aqui, tem determinado faturamento, custou tanto, isso, aquilo. É todo baseado... embasamento, né? Exato. Tudo é probabilidade ali, né? Exato. Então, eles são extremamente maduros, ou seja, já conseguem aplicar esses modelos nos mais diferentes cenários da empresa. Mas isso diminui muito, né, o risco, os erros, né? Exato. É muito bom trabalhar com dados, mas a verdade é que a gente ainda está muito... É o que você falou, né? Eu botaria um a mais, aí eu complementaria um dos tópicos ali, que é a empresa começar a mapear o dado, a ter o dado só. Porque, cara, não adianta, não sei nada, beleza. Então, primeiro começa a colocar o dado, né? Que seja no papel para depois botar de alguma forma em algum lugar. Exato. Mas não tem nada, já era, velho. A gente recebe muitas críticas porque às vezes as pessoas falam assim, não, já tem que indicar, colocar num banco de dados, isso e aquilo. Mas tem empresas, são empresas e empresas. Tem empresas que são tão pequenas que elas não têm estrutura, não têm grana para colocar num banco de dados. Mas, gente, o Excel já serve como banco. Começo O começo para você guardar a informação. Então, assim, antes não existia toda essa preocupação, até pela maturidade que os outros países estão tomando, estão empurrando essa maturidade no Brasil. Opa, a empresa lá fora está guardando dados, vamos começar a guardar. Eu não sei o que eu vou fazer com esse dado. Exatamente. Mesmo que você não vá usar, você não sabe ainda para que você vai usar aquele dado. Mas se você tem o dado, guarda ele. Salva ele de alguma forma que alguma utilidade ele vai ter depois. Exato. Bom demais, bom demais. Galera, dá para ficar uns 2 dias aqui falando sobre isso, né? Tô com várias perguntas que eu nem vou conseguir fazer, só tô notando aqui. Mas a gente grava um próximo aí, trazendo mais cases, né? Ao longo do ano aí. Estamos gravando no final do ano 2024. A hora que vocês estiverem com mais alguns cases, venham para contar pra gente. Vai ser um prazerzaço, né? Eu fico curioso, sabe por quê? Eu não sei o que esperar, assim, né? Mas vai vir muita coisa legal, né? Cada vez mais modelos, os caras lançando, tá ficando que nem iPhone, né? Estão lançando mais modelo, mais rápido que o iPhone, né?
Agora é o 5, que é não sei o que, o 4 on. Meu Deus, você avança pra caramba, todo lado, parece que tem uma corrida do ouro, assim, né? Pelo modelo proprietário e tal, uma bagunça. Só que a gente se beneficia. Eu acho que agora começa a ficar um pouco mais clareza as coisas, assim, sabe? Ó, isso aqui não é... O consumidor também já não tá mais tão bobo. Cara, esses dias eu vi um detalhezinho bobo, assim, né? Pá, a gente faz umas IA, constrói um negócio legal, dá muito resultado, a gente faz isso na parte comercial, junta marketing, atendimento. Nós vendemos marketing e atendimento. No começo do ano, que a gente começou a usar, ninguém identificava. Agora, a galera já tá ficando esperta, não tem mais bobo. Mesmo assim, ó, configuradinho, bonitinho. Nós temos que colocar delays, aumentar delay, tirar coisinha boba, assim, horário, tem horário, pô, não é horário comercial, pô, não atende. Daí você fala, pá, espera aí, o benefício era você atender fora do horário comercial. E aí já não atende no horário comercial para não saber que é bot. Entendeu? Daí começamos a pegar umas paradas e falei, puta merda, a galera tá ficando esperta. Então, esses dias eu até fiz um promptzão lá para tentar passar a conversa, pedindo para ser extremamente, assim, extremamente simples, assim, sabe? Quase chula, assim, sabe? Falando até, escrevendo meio errado, assim. Porque eu vi uma e eu falei, cara, isso aqui não é IA, brother. O cara falou, não, isso aqui é IA. Ela dava espaço, sabe aquele português meio né, zoadão, assim, que você dá um espaço da palavra e dá a vírgula? Beleza? O cara mostrou e falou, não, isso aqui é IA. Brother, IA não erra assim, cara. Português é IA. Mas se você colocar esse padrão para ela vai errar, né? Daí que eu comecei, falei, será que o cara foi desse jeito, velho? E botou, falou, tipo, faz desse jeito meio erradão mesmo, pra parecer que é humano? Pior é que dá, né? É até sotaque, né? Sotaque pra caramba. Começando a ter muita gente trabalhando só, especificamente, eu quero incluir sotaques na minha IA. O Brasil foi tão difícil, tipo, ter modelos, agora o Tucano tá vindo aí pra ajudar nesse sentido, mas outros modelos, treinados em inglês, enfim, outras línguas, quando a gente adapta pro Brasil é um mundo à parte, totalmente, né? A gente tem aqui Sul falando de uma forma, Norte, Nordeste falando de outras formas. Então a gente tem várias nuances no português que é incrível, né? É o que nos diferencia. Mas quando daí a gente bate nesses modelos, os modelos se quebram porque não tem essas nuances, né? Muita história, né? Eu lembro que eu estava atendendo um mineiro esses tempos aí, acho que foi no começo do ano. Empresa grande. Como é que é o nome da empresa? Agora alguma coisa lá. E aí eu fui apresentar para eles, fiz um modelinho assim, uma POCzinha. E aí, mostrando para os caras bem simples, mas uma empresa gigante. Ele olhando e falou, não, isso aí tá muito certinho, essa conversa, isso aí não é o jeito que nós fazemos aqui, isso aí não presta para nós. Eu falei, não, concordo, talvez nem lembrei isso aqui. O trem tem que ser, né, bom, não sei o quê, e o trem não sei o quê. Beleza. Eu falei, não, mas tá tranquilo, peraí, vou fazer aqui na hora para você. Daí fui lá, né, dentro da estrutura nossa, cara, qual a minha persona, o meu perfil aqui, né, qual que é o meu estilo, como é que eu me comporto. E coloquei na hora, coisa da minha cabeça que eu lembrei, como é que eu vou definir, né, esse comportamento, essa característica assim, cara, e coloquei. Vamos rodar de novo, mesma coisa, a hora que eu rodei, ela não decepciona, né? Mesmo uma generativa ali, uma LLM não decepciona. Se você fizer bonitinho, né, como o Cleiton falou ali, cara, já resolve muito um bom prompt. Aí, cara, quando eu soltei, o cara falou assim, o cara assustou, dá pra ver na cara dele que ele falou, nossa, só botei uma palavra. Eu não lembro a palavra, mas na hora, sabe quando não vem a palavra, como é que eu vou? Porque uma palavra, ela já vai fazer diferença. E aí eu coloquei bizarro, dá pra ver na cara do cara. Eu falei, nossa, IA não me deixou na mão. Achei top isso, achei muito massa. Gente, obrigado, papo muito bom. Deixe uma mensagem final, como é que o pessoal encontra a DataPlay. Eu sempre falo DataPlay, que não tem play, é DataPlay, né? É portuguesado, Gui, a gente também é simples. O pessoal vai no site da DataPlay, vai no Instagram, como é que eles encontram vocês? Deixa uma mensagem final, como é que as pessoas encontram. Show, então, antes de mais nada, obrigado, Gui, por esse papo. A gente adora falar de AI, então, incrível. Mas quem quiser encontrar a DataPlay, então a gente tem o nosso site, www.dataply.com.br, tem o nosso Instagram, dataply, @dataply. Pode, qualquer dúvida, mandar mensagem lá. A gente adora estar respondendo dúvidas relacionadas a IA. E é isso, Gui. Cleiton, como é que o pessoal te encontra aí? Ou fala com a Bruna, que a Bruna é mais vendedora. Gostei dessa aí. Pode seguir nessa aí. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço o convite. Animal, cara. Prazer participar aí. Eu adoro conversar com gente que às vezes não faz ideia de como é que você faz o negócio. Tipo esse treinamento, você falou, não entendi merda nenhuma. E eu adoro, porque aí você fala assim, cara, como a gente é burro, precisa estudar mais, né?
A gente vai um pouquinho ali, acha que entende. Isso é animal, né? Só pra gente se situar e saber que, puta, tem muita coisa para aprender. Né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês, super legal. Para você que nos acompanha, já sabe esse é o momento que a gente sempre pede. E não esquece, comenta aí. Às vezes faz sentido. Pô, cara, adoramos. Aí traz mais o pessoal para falar de áreas, falando de maneira muito simples, conseguimos aprender ou não. Critica, né? Se me xingar, eu vou cortar, vou excluir. Mas deixa o comentário. Deixa colocar uma IA para excluir. Exato. Segue lá a gente no Spotify, também dá as 5 estrelas lá, curte aí o vídeo, porque é uma forma de você agradecer aquilo que a gente acaba parando nosso tempo, produzindo, as pessoas vêm de longe para gravar, para entregar um conteúdo para você. Então é a forma que você tem de nos agradecer de certa forma e a gente continuar gerando valor para ti. Beleza? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!